ver se mais alguém entra. A gente começa 19h33, pode ser? Responde aí no chat de onde vocês são. Se me acompanha já há muito tempo, se eu caí de paraquedas, está acabando de me conhecer, se não me acompanha meu conteúdo. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, vai aí, se inscreva, né, no canal, ative o sininho para você nunca mais perder um vídeo novo, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre recomeços. Então, o que acontece nessa questão de recomeços? O tempo inteiro na vida a gente está recomeçando alguma coisa. Não tem jeito, né? É coisa da vida. E a gente, às vezes, está recomeçando num trabalho novo, ou às vezes a gente está recomeçando num relacionamento novo, ou às vezes a gente está recomeçando de várias maneiras, né? Tá doente, adoeceu, ficou afastado, tem que recomeçar novamente. Então, assim, existem diversos tipos de recomeço. E a gente está sempre recomeçando. Projetos pessoais, que às vezes você entrou num projeto e não deu muito certo, você teve que recomeçar, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de recomeços. Eu tenho aqui, hoje, a primeira frase, né, que eu vou falar para vocês. Eu trouxe para vocês uma frase da Clarice Lispector, que eu adoro ela, e eu achei que ela cabe como uma luva, né, nesse momento, nos recomeços, porque às vezes a gente se depara com alguma coisa e tem que recomeçar, e fica muito abalado, né? Então ela fala assim, a Clarice, que é a nossa embaixadora, a nossa diva, ela fala assim: chego a chorar, manso de tristeza, depois levanto e de novo recomeço. Então é isso que eu estou falando para vocês hoje. A gente está sempre recomeçando num novo trabalho, um novo desafio, né? E hoje eu vou falar um pouquinho de como recomeçar de forma mais suave, das nossas escolhas. Boa noite, Renan. É muito importante como que a gente encara isso aí. E eu vou trazer hoje o que a gente pode fazer para que esses recomeços, para que eles não nos abalem tanto, né? Principalmente nos relacionamentos. Às vezes um relacionamento termina e às vezes termina para um só, não termina para os dois. Acontece muito isso, de um relacionamento chegar ao fim e uma pessoa terminou com a outra, né? Um relacionamento afetivo. E para outra pessoa, às vezes ela foi pega de surpresa, muitas vezes não, ela sabia que estava enrolando ali, que aquela situação já não estava boa, que a relação já não era mais saudável, mas que ela tem que recomeçar. E aí ela se depara com essa situação e muitas vezes da rejeição, e muitas vezes ela se abate, né? No emprego, a mesma coisa. Às vezes ela é mandada embora, pega de surpresa e ela precisa recomeçar. E às vezes também ela viveu uma vida inteira trabalhando num lugar e chega uma hora que ela é desligada da empresa, é mandada embora também, e ela se vê ali anos no trabalho, anos desempenhando a mesma função ou na mesma empresa, acostumada com aquela cultura, acostumada em trabalhar na empresa, e se vê sozinha, né, e com uma vida completamente nova. Então, os recomeços, eles nos pegam, na maioria das vezes, assim, de surpresa, você não esperava aquilo. E essa dificuldade, às vezes, diante da vida, lidar com o inesperado, lidar com a área que é fora da nossa zona de conforto. Então, isso traz muita angústia, muitas vezes, traz uma dúvida, né? Às vezes até uma tremedeira. Ah, que bom, Renan.
Seja bem-vindo, fico feliz de você estar me acompanhando. Eu estou aqui toda quinta-feira e sempre um assunto aí para levantar sua autoestima e sua autoconfiança. É isso aí, pessoal. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando, vamos conversando aqui, tá? E se vocês já viveram essa situação, me fale aqui também se vocês já viveram. Claro que a gente já viveu, né? A gente recomeça o tempo todo. Mas se você já viveu uma situação em que você se sentiu abatido diante disso, me conta que situação você viveu. Qual foi essa situação de abatimento que você teve e que você se sentiu fraco diante de uma situação que você tinha que recomeçar? Então, eu vou fixar aqui, vou fixar o comentário, só um minutinho, gente. Hoje a nossa live é a live número 11. Toda quinta-feira eu estou aqui. Então, vou escrever aqui live 11. Só um momento. Recomeços. Recomeços. Às vezes a gente se vê diante de situações que a gente tem que recomeçar e a gente não sabe como, né? A gente se abate. E é isso que eu vou te ensinar hoje, a não se abater, a fazer escolhas melhores. É isso. Por quê? Por que escolhas melhores? Porque às vezes a gente tem que recomeçar justamente porque a gente fez mais escolhas, às vezes a gente escolheu um caminho que não nos levou a grandes histórias. Por exemplo, eu estava falando ali no início, no relacionamento mesmo, amoroso. Às vezes você escolheu alguém que não te dava valor, alguém que não estava presente sempre, alguém que você dava mais do que recebia. E essa situação de dar mais e receber menos cria um desequilíbrio. Na vida, a gente sempre tem que dar e receber. Dar e receber. Esse é o fluxo natural, tá certo? Então, muitas vezes a gente entra em umas furadas. Aqui em Minas a gente fala esse termo. A gente entra em umas furadas e acaba tendo que recomeçar, né? E isso vale para muita coisa. Então, assim, a primeira coisa que eu vou falar, assim, que eu falo com vocês hoje, que eu gostaria de saber, que eu pergunto para vocês, se vocês tiveram que recomeçar muitas vezes, e pense nesses momentos, tá? A gente vive num contexto hoje, gente, que eu resolvi fazer essa live justamente por causa disso, principalmente num contexto de pandemia, e que muita gente perdeu o emprego, muita gente vivia uma realidade, essa realidade mudou da noite para o dia, e a gente vive nesse contexto acelerado, né? Sempre. Então, assim, onde a mão de obra muitas vezes ela é desvalorizada, as pessoas elas trabalham no limite das suas capacidades, porque não tem jeito, o mercado ele está um mercado desafiador, então a gente sempre está dando mais às vezes, e isso a gente fica numa situação uma situação muito precária, assim. E essa situação precária, o que acontece com a gente nesse tipo de situação precária? A gente acaba se enfraquecendo, né? Quando tá precariedade e tal, a gente se enfraquece e tudo fica mais difícil. Uma das coisas que a gente tem que desenvolver para poder conseguir recomeçar é a nossa iniciativa. O que eu quero dizer com iniciativa? Vocês já ouviram falar daquela frase que o Thomas Edison, que foi o criador, né, da lâmpada, ele tentou fazer mais de 1000 vezes. Então, ele descobriu 1000 maneiras de não descobrir a luz, de não descobrir a lâmpada. Porque ele tentava uma vez, ele tentava outra, não dava certo, ele ajustava, ele tentava de novo. Aí, o que acontece nessas histórias de recomeço que abalam as pessoas?
né? O que acontece, na verdade, não é o que abala. O que acontece com as pessoas? Elas, muitas vezes, nessa situação, nesse contexto que a gente está vivendo, nesse contexto de estresse e tal, quando ela se vê diante de uma dificuldade, diante de uma situação estressante, diante de uma situação que ela tem que ter força e ela se sente mais fraca. Então, o que acontece? Ela se retrai, né? Então, ela acha que aconteceu aquilo com ela e não vai nunca nada vai dar certo. Vocês já viram isso? E acontece uma coisa errada e a gente tem que recomeçar muitas vezes. Vamos supor, vamos falar da relação. Aconteceu uma coisa errada naquela relação e por algum motivo separou. E aí você tem a sensação de que nunca nada vai dar certo para você, que você sempre vai acontecer aquilo. E aí o que acontece com você? Você acaba se retraindo, você acaba murchando, você acaba por não persistir, né? Então, é isso que acontece com as pessoas nesse contexto. Elas não persistem. Então, o que eu quis dizer com o Thomas Edison da lâmpada? A gente precisa ter iniciativa. Iniciativa mesmo. Porque de um jeito não deu certo, e rápido, gente. Outra coisa, a iniciativa junto com a decisão. A gente pode errar 1000 vezes, não tem problema. Quando a gente erra, a gente está aprimorando aquela situação ali. Não tem problema você errar muitas vezes. O erro, ele nos ajuda a crescer. O erro nos ajuda a superar as situações. O erro nos ajuda a perder o medo, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes você está numa situação nova, uma situação que você não conhece, e isso vai ser natural te gerar o medo. É natural para todo mundo. Quando a gente não conhece a situação, quando a gente não domina a situação, né? Quando a gente não tem segurança nela, o que vai acontecer? O medo vai surgir. E muitas vezes, o que acontece quando o medo surge? Ele toma conta. Você começa a tremer, você começa a vacilar, você começa a suar, né? Você fica nervoso, o medo te paralisa muitas vezes. E aí, o que você faz? Quando você começa a vencer esse medo nas situações que você não conhece, pronto, uma vez que você venceu aquele medo, da próxima vez já vai ser uma situação mais suave. Então, por que eu te falei que você tem que ter iniciativa mais decisão? Iniciativa, porque algum problema aconteceu na sua vida que você tem que recomeçar, né? Isso acontece, você precisa recomeçar o tempo inteiro, a gente vive situações que o tempo inteiro a gente está começando de novo, né? Então, o que você tem que fazer quando você se deparou ali naquela situação e aí você, pronto, ficou com medo? Você tem que insistir, ir com medo mesmo, insistir naquela situação. Às vezes, não na mesma situação. Por isso que eu falei que você tem que ter iniciativa, certo? Como assim, Rita, iniciativa? Ah, não deu desse jeito? Eu vou tentar daquele outro jeito. Ah, não deu do outro jeito? Ah, eu vou tentar daquele outro jeito. Você vai esgotar as possibilidades, mas você não vai desanimar na primeira barreira que você encontrar, certo? Se você desanima na primeira barreira que você encontrar, sim, você vai ficar cada vez mais desmotivado e desistir não é uma opção, no caso, certo? Então, isso, gente, é fisiológico, é do nosso corpo. Se o medo vem, ele chega e ele te bloqueia ali, pronto, se você parou, você não vai começar de novo. Então, pensar, não, eu tenho que ter iniciativa e eu posso decidir quantas vezes eu quiser. Não tem problema. Eu posso tentar esse caminho, não deu certo. Eu posso tentar o outro caminho, não deu certo. Eu posso tentar aquele outro caminho, aquele caminho vai dar certo. Entende? Então, a gente precisa recomeçar o tempo todo e não se deixar abater diante desses obstáculos. Então, os obstáculos, a gente pula os obstáculos. A gente pula o outro obstáculo. E aí, de novo, você vai ser... Você vai... Ai, desculpa.
Quando você pula um obstáculo, ele diminui, né? E você tem a chance de ir por outro lado. Mas eu não queria falar isso da questão do obstáculo, não. Eu queria falar que quando você vence um obstáculo, ele está vencido, né? E quando você consegue decidir, você não fica acuado, você pode decidir, e as decisões podem ser erradas muitas vezes, e você vai acabar aprendendo com esses erros. Então, a gente precisa decidir, e decidir rápido, sempre, tá? Então, nesses recomeços da vida, assim, essa dica é uma dica maravilhosa, porque você consegue aliviar ali. Outra coisa, pensou na questão dos recomeços, tá difícil, gente. Não precisa ser forte o tempo todo, né? Eu falei assim, decida, faça e tal, mas não é motivo para questão de achar que você é autônomo o tempo todo, de que você está sozinho. Então, uma outra coisa importante na hora dos recomeços é que você se cerque por pessoas, né? Se cerque de pessoas. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Você não está sozinha nessa história, né? A gente não nasceu sozinho. Teve uma pesquisa outro dia, eu vi um documentário muito interessante, que é Eu Sou, I Am. Tá passando... É isso mesmo, quando a gente vence nós mesmos, o Renan falou aí, a gente consegue se superar e fica invencível mesmo. A gente consegue todo dia vencer um obstáculo. Gente, problemas a gente vai ter todos os dias na nossa vida, não tem jeito. A nossa vida, ela é assim. Tem gente que acredita muito na espiritualidade, que fala que esse plano aqui na Terra, eu acredito, a gente veio aqui para evoluir, para crescer, para ser melhor, né? Então, eu estava falando do documentário que eu vi outro dia, I Am, e que ele fala, né, nesse documentário, que nós fomos programados desde Darwin, né, pela seleção, porque Darwin sempre falou, né, que teve a seleção natural, que os mais fortes, os animais mais fortes, vencem os mais fracos, né, que é a seleção natural. O leão tem que caçar isso, o outro tem que caçar aquilo para sobreviver e tal. E isso foi colocado na nossa cabeça de uma forma que a gente precisa sempre ser forte, a gente precisa... A competição, precisa sempre competir com o outro. E, na verdade, hoje em dia tem estudos que observam mais esses animais, e, inclusive, não é estudos, isso foi como a história foi escrita, porque nos escritos de Darwin, nas pesquisas de Darwin, se fala muito na democracia. O que é democracia? Dos animais mesmo se unirem ali, essas observações, elas não foram passadas para nós, seres humanos, ao longo da história. O que foi passado para nós a vida inteira é que a gente tinha que competir um com o outro. E aí, quando a gente cresceu e foi para a vida, a gente continuou competindo. Só que Darwin falava muito também que os animais eles eram democráticos entre eles, que eles eram unidos, que eles, quando desse mais de 50%, 51% dos animais decidiam alguma coisa, eles olhavam todos para o mesmo lado, eles se comunicavam da forma deles, quando 51% decidiam por uma coisa, ou ir para um lago beber água, ou ir caçar uma manada, eles decidiam juntos. Então, isso ficou esquecido, assim, na nossa história, de que nós precisamos estar juntos, sabe? Que é fundamental isso. A internet trouxe isso pra gente, assim, com a pandemia, antigamente a gente se encontrava, né, mais e tal, podia aglomerar, agora nem tanto, mas a internet, ela trouxe uma coisa maravilhosa pra gente, que é isso da gente poder falar com quem a gente quiser, de vocês estarem me vendo aí, não sei onde,
estarem ouvindo o que eu estou falando para vocês hoje, que eu preparei, que eu estou trazendo. Então, assim, isso, gente, é compartilhar, é a gente estar junto, a gente estar unido num processo, num problema das pessoas, né? Eu estou aqui toda semana porque eu quero que cada vez mais mulheres, cada vez mais pessoas consigam serem donos da própria vida, consigam ter autoestima, consigam ter o poder pessoal. Então, nos recomeços, isso é muito importante, né? Então, pessoal, você não está sozinha, não tenha vergonha de perguntar, de chamar um amigo que está sumido e falar, olha, eu preciso da sua ajuda, de falar que você precisa de ajuda, de ter humildade, né, para reconhecer. Então, isso é muito importante, que a gente tenha humildade e que nós, seres humanos, não somos pessoas sozinhas, né? Então, peçam ajuda. Nos recomeços, está sozinho, está difícil, isso não é só com você, isso não é um problema só seu, não é só você que se sente assim, sozinho, angustiado, muitas vezes. Então, peça ajuda, tá certo? Então, a primeira coisa é eu já falei, os passos para que você tenha recomeços mais suaves, né? Na sua vida, a gente está sempre recomeçando, ou recomeçando um relacionamento, ou recomeçando um novo trabalho, ou recomeçando um novo desafio. Então, eu falei, te dei dicas aqui de como recomeçar de uma forma mais suave, e eu falei já da decisão, que a gente tem que estar sempre decidindo, mesmo se decidiu errado, decida, movimente, decisão e ação, né, o tempo todo. Dessa forma, quando a gente enfrenta o medo, os nossos medos, a gente consegue superar cada obstáculo e a gente diminui os medos, né? Então, esses foram os primeiros pontos. O segundo, você não está sozinho, você não precisa estar sozinho, você não precisa dar conta de tudo, você pode pedir ajuda. Então, peça ajuda, né? A terceira dica é a mudança de mindset, a mudança de mentalidade. O que é isso, Rita, mudança de mentalidade? É a gente passar a ver as coisas de uma nova forma, tá? É achar que o erro é a chave. Que às vezes você está errando ali, porque o que acontece com os recomeços? Por que os recomeços às vezes são tão penosos e tão difíceis? Porque a gente se depara com um problema, com um obstáculo, com uma situação difícil, e o que acontece? A gente para, a gente fala, não vou conseguir, como na minha vida, não é? Vocês lembram daquele desenho que tinha? Como que chama, gente? Ela fala assim, vida, azar, né? A gente reclama, a gente acha que o problema do mundo, que a culpa é nossa de tudo que está acontecendo, e a gente esquece o contexto mundial, muitas vezes. O contexto das coisas, a gente esquece que do outro lado existe uma outra pessoa, às vezes no relacionamento, com outros desejos, e que o problema não é seu, muitas vezes o problema é do outro, né? Então, a mudança de mindset é isso. É não achar que a culpa do mundo é sua, é parar de reclamar, é começar a ver que aquele problema ali, às vezes a pessoa reclama sem parar e ela tá sempre espezinhando, mas achar que o problema é dela, não é seu. Às vezes, num relacionamento, a pessoa tá sempre te cobrando, isso é um problema dela, não é seu. Assim, as coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais suaves, né? É ver as coisas de um novo ângulo, é mudar o seu olhar diante das coisas, né? Mas nessa história toda dos recomeços, o pulo do gato qual que é o pulo do gato, gente? Acima de decidir, acima de enfrentar os medos, acima de pedir ajuda, acima de mudar o mindset. Qual que o pulo do gato? O que realmente te salva disso, dos seus recomeços, deles serem mais leves, de você ter escolhas mais assertivas na vida?
Gente, o que é escolha mais assertiva? Rita, eu tô sempre escolhendo errado. Tô sempre escolhendo errado. Você já falou isso para você? Nossa senhora, só escolho coisa errada e tal. Nossa, por que eu fui fazer isso? Gente, na vida não existe escolha errada. Não existe mesmo. Na verdade, existem escolhas, às vezes, que vão nos levar a um caminho mais difícil. De toda forma, eu vou falar mais para o final. Primeiro eu vou falar sobre o pulo do gato, que não é nem decidir, que não é nem vencer o medo, que não é nem pedir ajuda, né? Essas foram as 3 primeiras dicas que eu dei acerca de você ter um recomeço mais leve, de você ter um caminho mais feliz, né? Mais tranquilo. Mas o pulo do gato que vai diferenciar realmente, que vai fazer total diferença aí nas suas escolhas, na sua vida e na forma como você encara, é o autoconhecimento. Por que é o autoconhecimento? Gente, a gente vive num momento, num contexto complicado, né? A vida, ela continua sendo boa, a gente continua olhando o lado bom das coisas. Mas vivemos todos num contexto complicado, uma situação mundial de estresse, uma situação... quem acredita no inconsciente coletivo, e eu acredito, vou falar aqui, isso está no inconsciente coletivo. O que é um inconsciente coletivo? O mundo inteiro está no momento de estresse, no momento de tensão, no momento de discórdia, muitas vezes, política. É um momento complicado. E o que o autoconhecimento faz com a gente? O autoconhecimento, ele nos fortalece, né? Então, por que o pulo do gato é o autoconhecimento? Quando você se conhece, você começa a ficar mais condescendente com você. O que é condescendente? Condescendente é se perdoar mais, é pegar mais leve com você. Então, o autoconhecimento vai te ajudar a enfrentar essas situações adversas todas. Vai te ajudar a enfrentar numa situação de crise, numa situação de pânico, numa situação que você tem que recomeçar sempre, né? Ele vai te ajudar a ter força, vai te ajudar a ter calma, vai te ajudar a ter clareza, sabedoria. Então, esse é o pulo do gato, é se autoconhecer. E como que a gente faz isso, né? A gente começa também a agir de forma mais estratégica, né? Sua mente, ela vai começar a ser uma aliada, ela começa a ser uma aliada. Ao invés dela te atrapalhar, de quando surgiu um problema, de quando surgiu um desafio, você parar acerca do desafio, quando você se conhece, você sabe das suas forças, você sabe como enfrentar aquele problema, e aí tudo fica mais fácil. Recomeçar fica muito mais simples, quando você se conhece na essência. Porque você sabe seus limites, você recua se você precisa, você avança se for melhor para você. Então, o autoconhecimento é o pulo do gato. E como que a gente se autoconhece? Rita, assistindo aqui as minhas lives toda semana, acompanhando, conversando. Você pode perguntar aqui quais são as ferramentas que eu posso me autoconhecer. Gente, a gente tem uma infinidade de ferramentas. Eu fico muito revoltada de eu não saber disso tudo antes, assim. A minha vida inteira eu trabalhei com pessoas, né? Eu treinei pessoas e tudo mais, e estudei muito comportamento humano, fiz gestão de pessoas, pós-graduação em gestão de pessoas, e depois eu fui descobrir o coaching, fiz análise por 11 anos, e eu descobri pouca coisa acerca de mim mesma, olha só. Análise 11 anos e ficava girando. Não, gente, nada contra, é maravilhoso. Eu fiz 11 anos, me ajudou, não foi à toa. Mas ele, assim, o que eu descobri com o coaching, tanto que ele é maravilhoso, por quê? Porque ele entra, ele abre a nossa personalidade, sabe? Ele consegue investigar. Como? Através de ferramentas. Aí no meu feed deve ter, o feed do Instagram deve ter
Roda da Vida, tem muitas ferramentas, é uma infinidade de ferramentas que a gente trabalha para saber do conhecimento, do autoconhecimento. Eu vou começar a trazer toda semana alguma coisinha aqui de ferramenta para a gente fazer junto, tá bom? Boa noite quem está entrando agora. Hoje eu estou falando de recomeçar. A gente recomeça a todo instante nas nossas vidas, né? E o que eu quero ensinar hoje para vocês é como fazer escolhas mais assertivas, que nos levam a caminhos mais fáceis. Uma forma de você escolher os caminhos, e essa forma, ela, assim, é infalível, gente. Vocês podem praticar e depois vocês vão me contar se funcionou para vocês, tá certo? Boa noite, André, seja bem-vindo. Então, é o seguinte, é vocês se perguntarem, começarem a sentir, sabe? Esse documentário que eu vi esse final de semana, gente, vocês têm que ver, é muito bom. Ele fala também que a gente sente a percepção, a maioria da nossa percepção está no nosso coração. E tem muitos estudos também, a Dana Zohar, que é uma estudiosa, uma cientista de Harvard, ela fala a mesma coisa, que a gente sente com o coração, não é à toa que ele está aqui no centro batendo, né? Você vai ver, você vai sentir aí agora. O que você está sentindo aí? Está preenchido ou está um vazio, né? Se pergunte, para um pouquinho. Se você parar um pouquinho, você vai ouvir o coração batendo, vai sentir ele retumbando aí no seu peito e irradia para o seu corpo todo. O coração, gente, ele nos dá pistas muito valiosas, sabe? Principalmente sobre qual caminho seguir. A Dana Zohar, que é essa pesquisadora, ela fala que todo caminho com coração, o caminho com coração, ele é fácil da gente seguir. Vocês já viveram situações, eu tenho certeza que sim, que quando chega, você tem que decidir alguma coisa, e às vezes você não está bem para decidir aquilo, você está sentindo, acho que não vai dar certo. Você tem essa sensação? Pois é, quando você tem essa sensação, pode ter certeza, fuja dela, confie em você. O que chama isso, gente? Intuição, tá? Rita, é fácil fazer isso o tempo todo? Não, tem situações que você não pode fugir, que você tem que enfrentar e tudo mais, mas em situações determinantes da sua vida, porque as situações, gente, elas são determinantes nas nossas vidas, não são? Eu tenho aí na minha live hoje muitos amigos casados e que já estão há anos com seu cônjuge, maravilhoso isso. Mas se você tivesse escolhido outra pessoa no passado, com certeza a sua vida seria completamente diferente do que é hoje, não é isso? Então, tem decisões que a gente toma na nossa vida e que elas são determinantes. Não quer dizer que a gente não pode voltar atrás, a gente pode. Mas, para a gente decidir, gente, faça essa pergunta para você. Escute o coração, escute a sua intuição e siga a sua intuição. Rita, eu não tenho intuição nenhuma, eu não consigo ter intuição, isso não existe, eu não sinto nada disso, você está falando blá, blá, blá. Tem formas de desenvolver a sua intuição também, formas super bacanas, que é a meditação. Gente, meditação não é uma coisa zen, não precisa ser zen, tá bom? Meditação é um hábito e é maravilhoso, assim, se você pode ver que as grandes personalidades, os grandes estudiosos, eles sempre meditavam. Essa meditação de ficar sentadinho assim, e quietinho o tempo todo, é uma estigmatizada. A meditação, ela pode vir do silêncio, da sua concentração, dos seus estados profundos de concentração, né? Se chama estado de fluxo. Elas podem vir desses estados profundos de concentração. Então, gente, outra forma de você incentivar, né, exercitar aí a sua intuição é a música, é viajando na música. Tem hora que você está viajando na música. Então, você expande a consciência, certo? O que é expandir a consciência? Você entra num estado
que você não estaria no estado de consciência normal. Você começa a acessar partes do seu subconsciente. E aí, quando você começa a acessar partes do seu subconsciente, você começa a acessar a sua essência, e a sua essência te fala lá dentro o que você quer, na verdade, os seus desejos mais profundos, certo? Então, outra coisa, as nossas escolhas nos levam a caminhos, né? Que são caminhos bons, às vezes, e às vezes nem tão bons assim, mas os caminhos sempre nos trazem aprendizado. Mas quando você vai para um caminho que não é tão bacana assim, e você vê que não é bacana, que está te fazendo mal e que você tem que recomeçar, né? Que a gente precisa recomeçar, a gente não pode ficar, a gente não é árvore, né? Eu adoro essa frase. A gente muda, a gente não precisa ficar parado ali. A árvore se transforma o tempo todo também, né? Se a gente for pensar, ela tem um ciclo maravilhoso. Mas o que a gente pode fazer? Essas escolhas mais assertivas, usar o caminho do coração, desapegar, né? Tem uma outra frase eu comecei essa live hoje com uma frase da Clarice Lispector, e tem uma outra frase da Clarice que eu anotei aqui, que é assim: a gente tem o direito de deixar o barco correr. As coisas se arranjam. Não é preciso empurrar com tanta força. Isso tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Quando o caminho é do coração, ele é suave. Ele não é difícil de você iniciar, né? É como se você estivesse numa encruzilhada, esse caminho ou esse caminho que eu sigo. Esse caminho daqui, às vezes, vai ser muito difícil de você iniciar. Esse aqui não vai ser fácil, vai ser fluido. Então, é isso, é o que o barco vai, né? Eu queria te falar um pouquinho também de tempo divino, que influencia completamente esses nossos caminhos, o nosso tempo divino. A gente vai viver sempre ciclos, gente. Tempo divino são ciclos. O que acontece com a gente? A gente inicia e encerra ciclos. Inicia e encerra ciclos na vida. A gente está sempre recomeçando, certo? Sempre iniciando, sempre terminando o ciclo, sempre começando de novo. Tudo no relacionamento. Ei, Josi, seja bem-vinda, que presença mais ilustre. Como vai? Então, como eu estava falando, hoje a nossa live são os recomeços. E a gente vive ciclos na nossa vida. O tempo inteiro a gente recomeça, a gente vai se transformando a vida inteira, né? O eu de ontem não é a mesma pessoa do eu de agora, né? A gente pode ter a mesma essência, os mesmos princípios, a gente está sempre recomeçando. E a gente vive na vida ciclos que se chamam tempos divinos. São ciclos que a gente tem que viver, né? Para quê? Para a gente desempenhar o nosso papel aqui. O papel aqui na Terra, o papel que a gente veio para cumprir. E esses ciclos divinos, eles podem ser mais curtos e eles podem ser mais longos também. Então, muitas vezes, a gente tem escolha, né? A gente tem um propósito a viver, que é um propósito de vida, e que o nosso propósito de vida, ele está a serviço do nosso propósito maior, que é a nossa missão, e a gente vive ciclos para realizar esse propósito. E esse ciclo pode ser longo, dar a volta, ou ele pode ser curto, cortar caminho. Então, é aí que vem a dica de ouvir a voz que vem do coração. Essa dica é fundamental para você cortar caminho. Afinal, a gente está aqui nessa existência, a gente quer ser feliz, a gente quer realizar, a gente é tanta coisa à nossa volta, né, que está disponível para a gente usufruir, que a gente não quer passar longos ciclos aprendendo, né? Você já ouviu aquela história assim? Ou você aprende ou tudo se repete? Pois é, tem tudo a ver com os ciclos divinos. Então, a gente ouvir a voz do coração é fundamental para que a gente ultrapasse, para que a gente alcance o que a gente quer, tá bom? Então, é isso. Acho que as dicas são essas que eu tenho para te dar. Tem mais uma aqui,
que é muito interessante e que está sempre por aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar da psicologia positiva, que é da psicologia da felicidade, né? A psicologia positiva é muito interessante, porque ela fala que o otimismo e a esperança, eles transformam a vida da gente. Tem tudo a ver com o mindset que eu falei lá atrás, que é a mudança de mentalidade. Quando a gente é otimista na vida e tem esperança, a gente consegue viver essa vida muito mais leve, a gente consegue viver, trilhar caminhos mais fáceis. Por quê? Porque quando algo acontece na sua vida, você pode pensar, foi livramento, foi melhor assim. Você pode pensar, não, isso foi para eu aprender, foi para o meu crescimento. Eu trabalho o tempo inteiro com isso, de acertar, errar. O que eu errei nesse primeiro processo, né? Eu mostro muito para minhas clientes isso, no processo dela. Ela fala, tá tão difícil para mim conseguir isso e tal, mas tirar os aprendizados de cada processo seu na vida e não cometer os mesmos erros, né, gente? Porque é aquela história. Se você aprender, você segue em frente. Se você não aprender, tudo se repete até você aprender. Então, ter esperança, ter fé e ter essa questão estratégica de olhar o que eu fiz de errado aqui, o que eu posso melhorar ali, em tudo, nas relações, pedir para o outro um feedback sempre de você, né? Como que eu tô agindo? Tá bacana, não tá? É igual quando a gente trabalha, né? A gente pode pedir um feedback na vida também. E é isso. A live de hoje foram esses pontos. Eu vou recapitular aqui para quem chegou agora no final, rapidamente, fazer um resumão. A live foi sobre recomeços. A vida a gente está sempre recomeçando. Sempre, seja em relacionamento, seja no trabalho, seja algum problema de saúde que a gente teve que recomeçar. A gente está sempre recomeçando. Para que a gente viva uma vida mais leve, para que a gente faça escolhas mais assertivas, para que a gente consiga caminhar, né? Porque o grande problema, gente, é o abatimento, né? As pessoas, às vezes, elas veem um muro em volta, na frente delas e elas param. Então, é esse o maior problema, assim, que eu vejo, é o abatimento, as pessoas desistirem. Então, quando ela encontra um muro na frente dela, ela tem que decidir, certo? E ter coragem para pular o muro. E quando ela começa a aprender a ter coragem, ela venceu aquele primeiro medo ali, ó, pronto, aquele medo não vai aparecer mais na vida dela. Quando aparecer um outro muro igual, ela vai conseguir pular. E todas as vezes que ela encontrar muros diferentes e ela pular, ela vai superar aquilo ali. Então, a primeira dica é: decida. Pode errar quantas vezes forem necessárias, mas aprenda com os seus erros, tá? A segunda é: mude sua mentalidade, comece a ver as coisas de formas diferentes. Aconteceu isso comigo, tem um motivo, por que foi? Aprenda, cresça com essas oportunidades, com esses desafios, certo? Que vai ser muito mais fácil recomeçar. Pulo do gato, o grande pulo do gato é o autoconhecimento. Por quê? Porque quando você se conhece, dificilmente você vai se deixar abater por mais de 2, 3 dias. Vai passar logo. Daqui a pouco você vai começar a recomeçar no dia seguinte. Você já vai... Uma coisa aconteceu com você, você caiu, você já vai levantar no dia seguinte. Quanto mais você se autoconhece, mais você se potencializa e mais você é dono da sua própria história. Então, o autoconhecimento é o pulo do gato, porque você não se enfraquece, tá certo? Pedir ajuda é fundamental, saber pedir ajuda, reconhecer que você precisa, reconhecer que você tá fraca, reconhecer que, poxa, eu preciso da sua ajuda, ter humildade é fundamental para os recomeços. Então, já falei aqui 4 pontos. Por último,
tem esperança e otimismo sempre, né? E quando você tem esperança e otimismo, nada disso te abate. Então é isso, fiz um resumão. Eu agradeço muito quem ficou comigo aqui até agora. Semana que vem tem mais, quinta-feira, toda quinta-feira, tem uma live aqui às 7h30 para que a gente converse e eu possa te ajudar aí, e você também, né? Porque quem disse que eu também não preciso de ajuda? Eu adoro estar aqui com vocês. Então é isso. Até semana que vem, tá certo? Já coloca aí na sua agenda. Essa coisa da agenda, ela é muito importante. Não esqueça, a gente tem aqui um compromisso toda quinta, 7h30. Muito obrigada, um beijo. Vamos encerrar aqui. Como é? E agora, aqui no YouTube. Obrigada a quem ficou até o final comigo. A próxima quinta eu tô aqui de volta, nesse mesmo horário. Esse horário é maravilhoso, porque todo mundo já deu tempo de todo mundo fazer suas coisas e ficar livre, né? Então é isso, boa noite e um beijo. Tchau.